Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo a Nádia Junqueira Ribeiro, ela vai contar para a gente aqui da sua pesquisa, ela tem como temática principal a Hannah Arendt, também vai falar um pouco sobre algumas outras questões mais atuais, aí sobre redes sociais e tudo mais. Eu vou pedir para ela se apresentar, ela fala um pouco sobre a sua trajetória aí na academia, suas temáticas principais. Agradeço muito aí a sua presença, Nádia, tudo bem? Oi, Caio. Obrigada por esse espaço. Primeiro, parabenizar pelas conversações filosóficas, isso é um fenômeno. Eu acho que quando acabar a quarentena você vai ter entrevistado toda a comunidade filosófica. Tá vendo hoje, são mais de 80 vídeos, então parabenizar por esse trabalho, por esse esforço, por trazer o debate filosófico de qualidade, né, que tem sido feito em todo o Brasil e mostrando a pluralidade, a riqueza, né, de todas as produções que a gente tem no Brasil. E é isso, parabenizar e agradecer por estar aqui tendo a oportunidade de falar da minha pesquisa. E eu agradeço porque é uma pesquisinha em andamento, né? Ainda, como muitos professores que tiveram aqui já estão já tem muito tempo, né, de carreira, tem suas teses já defendidas e outras em desenvolvimento. Aí eu tô no meu doutorado em filosofia política na Unicamp. Eu fiz a minha graduação e mestrado em filosofia na Universidade Federal de Goiás. Eu sou de Goiânia. E também fiz graduação também em comunicação social, ao mesmo tempo que eu fazia da filosofia, que eu também sou jornalista há 10 anos, com uma trajetória um pouco paralela, profissional, e nos últimos anos também acompanhando mais a comunicação com a filosofia, né? Bom, e é isso, a minha pesquisa é sobre a distinção entre o social e o político em Hannah Arendt. Essa distinção ela sempre me provocou, desde o mestrado, é aquela virada quando você está no mestrado e aí tem aquela coisa que te incomoda e você fala, meu Deus, vou ter que ir para o doutorado porque isso aqui não resolveu, né? E aí era essa distinção que me incomodava, como ao mesmo tempo em que eu via uma produtividade, eu achava interessante, ela também mostrava um monte de fragilidade, eu fui encontrando os autores que viam essa fragilidade, e aí eu fui com essa pesquisa para o doutorado. E aí, nessa trajetória, ali no doutorado, eu estou sob a orientação da Yara Frateschi, a gente encontrou assim, um caminho para pensar essa distinção a partir dos escritos judaicos. Então, na verdade, a minha tese, eu estou querendo contar uma outra história sobre a distinção entre o social e o político, ela é muito conhecida tal qual está na Condição Humana, que é a obra de 58, a obra mais teórica, por assim dizer, da Hannah Arendt. Também está na Questão Social, que tem sobre a Revolução, e em outras obras. Mas, nos escritos judaicos, e pensando a trajetória da Arendt como judia, geralmente não. E os próprios escritos judaicos me parecem textos um pouco negligenciados pelos estudiosos de Hannah Arendt. Então, eu estou querendo contar essa outra história da distinção de social e político a partir dessa perspectiva. É o trabalho que eu tenho feito e estamos caminhando aí para ano que vem defender até o final do ano. Claro, e já fica o convite quando concluir para que volte aqui ao canal para ver se as suas hipóteses se confirmaram e tudo mais. Deixa eu te perguntar, Nádia, para você fazer uma apresentação para aqueles que não estão familiarizados até com a obra da Hannah Arendt, como é que funciona essa distinção entre social e político, primeiro de uma forma mais geral, mais básica, e aí depois você fala da sua hipótese. Tá. Bom, a Arendt faz uma distinção muito aguda, muito rígida entre o que é social e o que é político. Isso de cara, para qualquer pessoa de qualquer área, que não seja filosofia, qualquer pessoa que nos ouve agora fala, mas como assim falar que o social não é político, né? Isso já de cara é uma coisa muito diferente, né? Bom,
Antes de explicar o que é essa distinção e por que ela faz a distinção, eu acho que tem uma coisa muito importante, é uma distinção que ela faz de forma muito mais clara, assim, no capítulo 2, a condição humana, apesar de que, assim, quando ela vai descrever o que é o social, ela chama de advento social, a esfera social, o âmbito social, a eclosão do social, a gente nunca vai encontrar, o social é isso, assim, então está ali, está desenvolvendo, mas o que eu acho que é importante antes de fazer essa distinção, a Arendt é entender uma coisa, a Arendt faz essa distinção, ela para direcionar uma crítica à política ou à falta de política na era moderna, né? Então, o que pegando um pouco de algumas ideias do que seria política para a Arendt, do que seria da crítica dela, para ela, qual que é o grande problema? O advento do social, ele seria aquilo que nos afasta de tudo que é comum, né? Então, a gente perdeu a clareza de distinguir aquilo que diz respeito ao cultivo do que é comum e do que é compartilhado, né? Então, para ela, a gente perdeu um pouco essa distinção de entender o que é público, o que é o interesse público, o que é o interesse privado, e a gente perdeu a capacidade de agir em conjunto, ou perdeu ou diminuiu, é uma outra questão, não seria perder, talvez assim, eu não vejo a coisa como fechada, perdemos as possibilidades na própria teoria dela, mas limitou, a gente tem perdido a capacidade de preservar o mundo, que é aquilo que nos interpõe, o mundo é aquilo que já estava aqui antes da gente chegar, onde a gente está, o que a gente se relaciona e o que a gente vai deixar para as outras, para ainda quem vai chegar. Então, a gente perdeu a capacidade de olhar o que é comum, de agir com vistas à preservação desse mundo, agindo em vistas a só agindo de acordo com os nossos interesses privados, ao que é idiota, que é idiom, né? Que só diz respeito ao interesse privado. Então, o que importa ela? Para ela, a liberdade, ser livre, né, é ter a capacidade de agir, de participar politicamente. A política para ela é isso, é estar no espaço público, se engajando em conjunto, no debate, com base numa pluralidade, ou seja, considerando perspectivas diferentes, o debate considerando isso, as pessoas são diferentes e agindo em conjunto, debatendo em conjunto, tendo em vista aquilo que é comum, tendo em vista as preocupações que são necessárias para a gente preservar aquilo que é comum. Isso importa a ela. E qual que é o problema para ela? A gente perdeu, tem perdido cada vez mais. Estamos cada vez mais imersos num ciclo de produção e de consumo, é um ciclo que ela coloca como do trabalho, né? O trabalho como atividade que dá conta desse ciclo infinito de produzir, consumir e que tem em vista só os nossos interesses privados. A gente está cada vez mais imerso nisso, enquanto há um mundo sendo abandonado. Então, para direcionar essa crítica, ela faz uma distinção entre o social e o político. Para isso, ela retoma a Grécia. A experiência política que ela vai retomar para fazer essa distinção é a Grécia. Por quê? Na Grécia, essas duas esferas, a privada e a pública, elas eram muito bem definidas e distintas. A esfera pública era o espaço onde havia o debate, onde os iguais, né, onde havia a igualdade, que significava todos terem a possibilidade, a capacidade de ouvir e agir, e considerando as diferenças uns dos outros. E esse debate, ele estava, o cuidado, ele tinha como objetivo o cuidado daquilo que é comum, o cuidado do negócio público, do negócio que é comum. Isso importa para ela. Então, para ela, a Grécia a política tinha uma dignidade muito grande, que para ela, a gente nunca, não vou dizer nunca mais encontrou, não, que ela encontra alguns momentos das revoluções setecentistas, em alguns momentos na história, ela encontra, mas ela, na condição humana, ela recupera a Grécia, para dizer, enquanto privada, a esfera privada era a esfera doméstica, era a esfera onde os interesses, onde as nossas necessidades mais básicas eram atendidas, onde nessas necessidades
biológicas são atendidas. Então, é o cuidado doméstico. Então, cuidar daquilo ali era o espaço da sobrevivência, desse cuidado, e a esfera privada, né, a esfera do político, do público. Bom, aí depois que entra o problema, vamos entrando nos problemas, porque quem saía do público, dessa casa para ir para o espaço público eram homens, né? Era o chefe, os homens da família. Mas para que ele pudesse sair, essas necessidades tinham que estar atendidas, né? Essas necessidades mais básicas, esses seres privados, para ele estar liberado, a liberação dessas atividades para que ele pudesse estar na esfera pública, né? Então, é muito distinto. A casa era o lugar do que a área da atividade do trabalho, dessa atividade que dava conta da produção, do consumo, atendendo às necessidades mais básicas, esses interesses, né, mais privados, por assim dizer, essas necessidades domésticas, a sobrevivência. E a esfera pública era o lugar onde havia a política, onde havia o debate, a igualdade, a pluralidade. Qual que é o problema para ela? Na era moderna, essa linha ficou difusa, né? A gente, por assim dizer, o que era do privado invadiu o público, o que era público se perdeu, e a gente perdeu os limites, borra essa distinção. O que significa? O que é a crítica? Então, o que vai ser o social para ela? Essa esfera é uma esfera em que esses interesses privados, que antes estavam reservados à esfera privada, eles invadem a esfera pública e tornam-se a grande preocupação pública. Esse trabalho, ele ganha maior estatura ao invés da ação política. O público era o lugar da ação, que significava agir, falar, com vistas ao comum. O trabalho, ele ganha esse lugar mais alto na esfera pública, significa, na verdade, não que ele ganhou excelência, mas que ele ganhou uma glorificação em que o mais importante é girar em torno desse ciclo de trabalho e consumo atendendo os interesses privados. Então, o Estado-nação, que é a forma que o social encontra, ele age como uma família cuidando das demandas domésticas, das demandas privadas. Bom, essa é uma estrutura meio geral que ela coloca ali, mas para dizer quais são alguns problemas. Um deles é isso, o interesse público se perde, o interesse privado é que ganha espaço. Outra questão, a igualdade que existia, que era uma igualdade de diferentes, ela é suplantada pelo comportamento, as pessoas agem de acordo com regras, padrões, essa igualdade que é a nossa questão biológica que nos iguala. Todo mundo come, todo mundo dorme, né? Todo mundo. Então, aí a gente é igual por isso, só que isso não é igualdade, porque essa igualdade ela não consegue preservar a nossa singularidade, aquilo que faz de mim completamente diferente de você. Então, isso se perde. Então, a esfera social ela fica guiada por esse comportamento, por exemplo. Bom, as pessoas não estão mais preocupadas em cuidar do que é público, em cuidar desse mundo, em agir com vistas a essa preservação. E isso precisa que a gente se arrisque, né? Que a gente tenha uma preocupação que não seja só essa que fica presa, né, nesse ciclo de produção e consumo. Bom, e por aí vai. São vários problemas na hora que tem essa divisão que se perdem. Bom, a gente entra nos problemas já disso? Eu acho que sim. Se você quiser falar desses problemas e daí abordar um pouquinho melhor a questão judaica implicada e depois avançar para as suas hipóteses mesmo. Tá. Então, vou colocando como caminho, né? Bom, eu dizendo assim muito por cima e tentando levantar só alguns pontos dessa distinção, que aí então ela vai dizer, ó, isso aqui é social, isso não é político, né? Então, por exemplo, tudo que é uma demanda que antes estaria relegada à questão privada e invade, é social, não é político. Então, se a gente vai pensar, então, demanda doméstica não é política, então a reprodução não é problema político. O cuidado doméstico não é um problema político, e por aí vai.
Bom, já está na cara que surgem vários problemas com isso, né? Surgem várias críticas. E aí são várias as críticas que surgem a partir disso. Por quê? Aí qual é a questão? Eu acho que... aí eu queria entrar numa questão desse desafio que a gente tem na filosofia quando a gente pensa um autor, mas, né, tem 10 anos que eu estou pensando a Arendt. E aí que, é claro, eu acho uma pensadora independente, é um pensamento completamente importante e necessário para pensar os problemas contemporâneos, eu tenho certeza disso. Por outro lado, não dá para a gente ter uma lealdade de 100% um pensador quando ele apresenta problemas, né? Então, o caminho que eu tenho tomado é de pensar na tensão. Vieram várias críticas, porque ela faz uma distinção e ela fica muito rígida. E aí, onde foi que eu lembro que eu te contei que aí no mestrado foi que eu falei, ai meu Deus, deu um problema. Tem um texto sobre Hannah Arendt, fala num congresso de 82, que ela estava num congresso sobre o trabalho dela, de 72, que foi um pouco antes dela morrer. Congresso 72 em Toronto, e aí ela é questionada pela melhor amiga dela, falou, ó, mas vamos lá. Se, né, todas esses, se não pode ser, tipo, se moradia não pode ser um problema político, né? Tá, você vai estar lá na esfera pública, vai estar brigando pelo quê? Por lá, estão guerreando, e aí? Qual que é o assunto público, né? E ela tem uma resposta super evasiva, ela vai dizer que não, está de acordo, que o que é político, cada momento na história as pessoas vão poder determinar o que é assunto político, e que acontece que tem coisas que não devem nem ser discutidas. O que nem deve ser discutido não é político, é social, resolve de forma... Mas a resposta é evasiva. E eu falei, ai, meu Deus, caramba, que resposta fraca. E aí vieram os problemas. E aí, o que eu penso? E eu acho que é muito interessante quando a gente pensa essa distinção para pensar, pô, é isso aí. A gente é um problema político que as pessoas, né, que tudo seja guiado por esse interesse privado, que as pessoas estejam submersas nesse ciclo de produção e consumo e cuidando sempre do mínimo. A gente nunca chega nessa liberdade para ela, que é mesmo a participação política, né? Que é a felicidade pública, que age em conjunto, preservando aquilo que é comum. Nossa, a gente perdeu isso. Falei, pô, ela tá certa, essa distinção realmente consegue indicar isso. Só que o que acontece? Ela permanece muito rígida, e ela permaneceu rígida até morrer. É social, político, é político. E aí, quando ela permanece rígida, ela traz problema, né? Então, eu comecei a ler as críticas, a enfrentar as críticas, e são dezenas. Eu posso falar aqui algumas, né? Que mais me chamaram a atenção. E aí, quando eu fui vendo as críticas, teve um ponto que me incomodou e eu fui caminhando, que é o seguinte, que é um ponto que alguns críticos falavam. O problema é que a Arendt está fazendo referência à Grécia. Quando ela está fazendo a referência à Grécia, essa distinção não vai funcionar para o nosso tempo. Porque ela faz uma referência à Grécia, a gente recusa essa distinção para pensar os problemas do nosso tempo. Isso me incomodava, porque eu concordo com muitas críticas, algumas não, eu vou dar um exemplo, porque não, mas, mas qual que me incomodou? A primeira questão eu não acho que a gente tem que recusar. Eu acho muito importante, muito produtivo quando a gente pensa na tensão, né? Pensar a limitação, onde é que a gente encontra problemas, mas tá, aqui tem problemas, onde é que isso pode ajudar a pensar, né? Isso era uma primeira questão, eu não gostava da rejeição completa. A outra questão é quando falava da Grécia, a Arendt não é uma nostálgica, né? Ela não está ali recuperando a Grécia, querendo impor um modelo, não é isso. Primeiro porque o que ela, para mim, é muito claro que ela está querendo mostrar elementos da política que ela via, era muito mais claro na Grécia, que ela acredita que que seria, né, realmente a política. E eu estou de acordo, é isso que é. É um espaço público ampliado entre iguais, onde há debate, onde a base é a pluralidade, né, onde há o dissenso, e que a gente debate com vistas ao que com a preocupação do que é público, né, o que interessa a todos. É isso que ela está, né, colocando ali. Aí eu me incomodava, mas aí apareceu uma outra questão no meio desse caminho, que foi: a Arendt ali está falando dos gregos, mas a Arendt, ela foi uma judia
e que atuou politicamente como judia, muito. E aí, bom, o caminho dela é ela foi orientada por Heidegger e Jaspers, ela estava ali, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, ela estava caminhando para um caminho acadêmico da filosofia existencial. Vem a guerra. Quando vem a guerra, ela tinha 27 anos, né, em 1933, né, quando o nazismo ascende, ela tinha 27 anos, tinha acabado de defender essa tese, e aí, né, o mundo, o que ela tem que fazer? Ela se lançou na política. Antes, ela foi deu 1933, ela, né, assim que acendeu o nazismo, ela saiu fora da Alemanha e começou a se engajar politicamente. Ela se juntou à organização comunista. Não porque ela tivesse de acordo com tudo da organização, com todos os... enfim, ela não estava completamente de acordo com a organização, mas como ela disse, foi quem deu oportunidade para ela fazer uma coisa, ela precisava fazer alguma coisa. E dali ela foi para a França e atuou, né, politicamente em organizações, depois ela foi para os Estados Unidos e ela foi deixar de atuar de fato muito mais para frente, mas ela botou a mão na massa e foi lançada para a política nesse momento, em defesa do povo judeu. E aí que nesse tempo, até ela foi para Nova York, né? Então até ela escreveu Origens do Totalitarismo e depois ela consolidando esse caminho como uma teórica política, né? Ela teve muitos textos, ela escreveu muitos textos judaicos nesse caminho, continuou depois escrevendo, né? O próprio Postman, né? Em Jerusalém é uma reflexão sobre isso, tem textos até 60. Mas assim que ela chegou também nos Estados Unidos, ela continuou escrevendo para o Aufbau, era um jornal que circulava nos Estados Unidos, voltar, né, para os judeus que estavam lá. E ela... e aí, o que me incomoda? Tem uma história dela, dela e dos escritos dela, e de reflexões dela sobre os judeus, que se relaciona com essa distinção social e política e que me parece negligenciada. E eu acho muito complicado a gente falar dessa distinção e só falar da Grécia. A gente falar dessa distinção e falar que ela não se aplica para pensar os problemas modernos porque ela estava falando da Grécia. Porque eu acho que ela estava falando muito. Tem um pano de fundo onde foi construindo. Eu acho que essa distinção foi sendo toda construída nessa experiência política dela, que ela viveu, enquanto judia que atuou, e está bem presente nessas reflexões que ela fez sobre que combinam também a origem do totalitarismo, mas na reflexão sobre a atuação política do povo judeu ali vamos dizer, que eu acho que me interessa mais, né, da Revolução Francesa até o início do século passado. Então, eu posso dizer algum dos elementos que eu acho que fica mais que ilumina um pouco, pode ser? Claro, pode. Bom, na verdade, não sei se você repara que eu também olha, eu escondi as críticas, né? Eu queria falar, eu não falei, mas por exemplo, algumas críticas que me interessam, uma principal a Ben Habib. Eu gosto que a Ben Habib também pensa, ela não recusa, ela pensa na tensão, né? A Hannah Pitkin, ela escreveu The Attack of the Blob, que eu acho que é um livro inteiro voltado para o social de Arendt. E também tem coisas interessantes, outras nem tanto, mas aí, por exemplo, o que eu mais... eu gosto muito também, é um mais recente, da Catherine Jeans, que é sobre The Negro Question in Arendt, porque ela vai mostrar... E aí, o que das três me interessa? Por exemplo, né? E em geral, nas críticas. Quando a Arendt se mantém muito rígida, entre o que é social e o que é político, traz problemas, dá problema. Então, por exemplo, a Ben Habib, como, né, uma teórica feminista, ela vai dizer como assim o problema das mulheres, reprodução, cuidado doméstico, não é uma questão política, né? Ou, por exemplo, o que vai determinar
Então, o que é a agenda pública? O que vai ser, então, né? E a crítica dela também, mas quando você recupera a Grécia, desse modelo, esses homens só saíam para fazer política porque tinha quem ficasse em casa, dando conta das atividades mais dessa necessidade básica. E eu estou de acordo, né? A Hannah Pitkin, por exemplo, também ela vai no mesmo caminho, né? E, na verdade, a crítica dela até antecede um pouco a da Ben Habib, a The Attack of the Blob, publicado antes do modernismo relutante. E ela vai nesse mesmo ponto, vai dizendo como falta essas noções de justiça em Arendt, quando ela não problematiza, né? Ela acha que os trabalhadores ficam de fora, os pobres ficam de fora quando se mantém. Ela parece, né? Há muita crítica dela que ela parece insensível a essas questões de pobreza, né? Porque em Sobre a Revolução, quando ela vai falar da questão social, né? Que a questão social é a questão da miséria, ela vai dizer que isso não é político. É incômodo demais, ainda mais para a gente, assim, especialmente falar que, né, que isso não é um problema político. Então a Pitkin também vai em cima. Só que por outro lado, por exemplo, a Pitkin vai dizer, ela tem excelente, ela faz um trabalho melhor do que a Arendt de descrever o que é o social, na minha opinião. Ela vai muito bem nisso, ela consegue mostrar como essa distinção de fato endereça um problema do avesso da política, da falta da política, né? Por outro lado, para ela construir o argumento dela, ela vai dizer que ela fala de Attack of the Blob, que ela faz a referência a um filme de ficção dos anos 60, e o blob é o social da área, é uma bolha, é um monstro que vai engolindo tudo, que devora tudo, que destrói e tal, porque a Arendt usa essas palavras, né, sobre o social. E aí ela vai dizer que a construção do social, desse social em Arendt, ela é algo controlador, porque a mãe dela era controladora, não sei o quê, e que a Arendt está em busca de uma autoridade masculina e ela é machista, e isso tem a ver porque ela perdeu o pai muito cedo, quando tinha 7 anos, e na verdade é uma busca de autoridade que ela vai no Heidegger, vira uma salada, é uma filosofia de boteco que ela faz para escrever essa blob aí. Por isso que aí você fala, não, aí é sacanagem, não, tá bom, até aqui a crítica aqui não vai mais. E aí, no meu caminho, eu fui vendo isso. Muitas críticas boas que ajudam, mostram como essa rigidez é problemática. A Catherine Jeans também é muito legal, porque ela mostra o problema dessa distinção para pensar a questão racial, né? Como a Arendt foi insensível à questão, né, dos negros nos Estados Unidos. O problema dela começa por Reflections on Little Rock, naquela situação em 54, né, quando a Suprema Corte nos Estados Unidos decidiu que a segregação racial nas escolas feria a 14ª emenda, e aí teve uma situação de uma foto de uma criança negra, né, indo para a escola e os brancos indo em cima, agredindo verbalmente, uma cena bem violenta que virou capa nos jornais. E a Arendt fez um texto sobre isso, e o texto muito ruim, no sentido que fala, não, tá errado essa criança ir para essa escola, porque educação é um problema social, não é política. Se os pais só querem mandar as crianças brancas para escolas brancas, eles têm esse direito. Mandou super mal. E aí depois o Ralph Ellison faz uma crítica, mas a Arendt admitiu que errou, que ela realmente não tinha dimensão do que eram os sacrifícios, né, que os negros faziam. E aí é um momento um tanto até interessante que ela fez autocrítica, né? Ela falou, aqui eu errei. E a Catherine Jeans, ela faz essa crítica, mas o que eu também acho interessante, eu gosto muito de todo mundo que está pensando na atenção. No final, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, porque quando a gente vai pensar a questão das mulheres, né? E aí também é isso, assim, quando a Arendt vai pensar, eu acho que quando ela pensa a própria condição dela enquanto judia, aí a gente encontra fontes dentro da própria obra dela que a gente pode ser... Bom, e aí, quando eu digo que eu acho que é interessante pensar essa distinção, pensando os textos e a própria condição dela enquanto judia, né, para iluminar esses outros temas, né? Bom, primeiro que, por exemplo, veja, quando ela diz, né, ao fazer a crítica, né, a fazer a distinção entre social e político,
que a gente perdeu, que é o interesse comum, que a gente está absorvido, né, por esses interesses privados, por esse ciclo né, de produção e consumo, e que a gente perdeu de vista o cultivo do que é comum e agir politicamente e se lançar politicamente. Foi isso que ela fez, né? Foi isso que ela fez. Ela se lançou politicamente, ela agiu politicamente, ela se engajou na defesa do povo judeu, né? Então, não é Grécia aqui, né? Então, foi exatamente... E é muito interessante, por isso também digo que é interessante a gente pegar esses textos, eu acho, um pouco negligenciados, quando a gente vê os textos dela ali, já no final, já quando a Segunda Guerra já estava caminhando, já no último período, assim, e ela estava num clamor muito grande, chamando, tipo, tem que fazer exército judeu, tem que ir, tá esperando o quê? Vai esperar o quê? Tá todo mundo... E aí ela é muito dura com o povo judeu, e, na verdade, eu falo povo judeu, eu preciso também colocar um parênteses super importante. A crítica, ela é muito crítica, muito dura, mas a crítica dela e a dureza dela é bem direcionada às lideranças judaicas, quem podia fazer alguma coisa. E isso toda a crítica dela ao longo de toda a história que ela faz, né? Então, ali ela está fazendo a crítica às lideranças sionistas, né? Ela fala pela primeira vez ela fala em primeira pessoa no plural, nós temos que ir, nós temos que fazer, tem que lutar, tem que se engajar, e foi isso que ela fez. Então, primeiro, eu acho muito importante a gente ver dentro da própria experiência dela. E é o que ela diz também na entrevista, né, algum Tergals, assim, ela aprendeu a se defender enquanto judia, que foi a condição em que ela foi atacada, né? E aí, só essa frase a gente pensa, então, se a gente tem que agir de acordo com o que a gente é atacado, se a gente tem que agir politicamente de acordo com o que a gente é atacado, se eu sou mulher, se eu sou negra, né, e por aí vai, né, só para iluminar um pouco. Bom, mas aí algumas noções que são bem interessantes de pensar. Na verdade, o Jerome Kuhn, né, que organizou os textos judaicos, eles falam ele fala também uma frase bem interessante, assim como os judeus foram os primeiros a perceberem que as saídas individuais não funcionam. E é isso a questão, assim, ele abre, né, também os escritos judaicos com essa frase, e eu acho que esse é o fio que está em toda a crítica que a Arendt vai fazer e que está em todos esses escritos e que é o que ilumina, o que faz ela construir essa distinção de social e político. Saídas individuais não resolvem. A busca por saídas individuais, ela não garante que a gente seja aceito socialmente, ela não garante que a gente seja reconhecido legalmente, e é essa questão que os escritos judaicos iluminam, esses textos dela iluminam. Então, eu poderia dizer que, assim, porque são textos, né, são de 30 até 60, no Aufbau, em várias fontes distintas, mas, sem dúvida, tem um fio condutor, que é uma crítica da Arendt às lideranças judaicas, pela falta de capacidade de engajar politicamente, de buscar a saída individual. É duro pra caramba, a Arendt apanhou até morrer, né? Também criticada, né, por toda essa dureza dela em relação aos judeus, que ela também faz o mesmo em Eichmann, em Jerusalém, mas ela já vinha vindo sendo crítica há muito tempo. E aí, o que ela vai dizer? 2 pontos importantes, só para iluminar um pouco. Ela vai colocar como a emancipação dos judeus, ela foi uma falácia. E a assimilação social foi um fracasso. Por quê? Em linhas gerais, foram sempre pautadas em buscas individuais. Então, qual o problema da emancipação? Ela vê o povo judeu, ele não foi, de fato, reconhecido como um povo e teve, né, um povo na Europa, né, e teve, de fato, acesso aos direitos e reconhecido legalmente. O que eles tiveram ao longo da história, que ela foi vendo, pelo menos desde o Iluminismo, né, da Revolução Francesa até o início da Guerra, foram sempre tentativas, eram trocas de favores para o governo
eles davam favores ao governo, em troca recebiam favorecimentos. Então, eram privilégios, não eram direitos, né? Então, aí também a crítica, né, que também ela faz, eles foram os primeiros a descobrir que os direitos humanos se compram, né? Então, não adianta se você ia só tentando comprar isso ou fazer algum favor para o governo em troca disso. E tinha uma massa que estava marginal, uma massa que não tinha acesso a esses direitos. Bom, conforme os direitos foram aos poucos realmente sendo estendidos a essa massa, ao mesmo tempo foi criando um clima envenenado social, foi crescendo a discriminação social. Então, quando vai crescendo essa discriminação social, o que eles têm que fazer? Tentar uma assimilação social a todo custo. Assim, eles precisam ser incluídos. Então, quando você tinha favorecimento político, você era discriminado socialmente. Quando você era incluído socialmente, você não era reconhecido politicamente. Esse era o problema, né, que ela estava mostrando. Então, tem duas figuras muito interessantes aí o que acontece é uma busca para ser e não ser judeu, que ela coloca. Então, assim, para você ser aceito socialmente, você tinha que ser judeu, mas não parecer judeu. E aí foi construindo uma atmosfera toda envenenada, foram construindo estereótipos para eles serem aceitos, né? Eles não estavam sendo aceitos pelo que eles se determinavam, pelo que eles queriam, como eles queriam, mas por uma série de estereótipos, né? E isso nunca garantiu a assimilação. Bom, então, qual que é a questão para ela? Os direitos não se compram, não adianta ter a riqueza para isso, ou fazer isso em trocas, e a igualdade não existir, ser só pautada em privilégio. E não adianta tentar ser assimilado socialmente se você está só tentando se comportar de acordo com determinadas regras e padrões, que é o comportamento que ela coloca na distinção entre social e político na condição humana, né? Você não ser aceito na sua singularidade, não ser respeitado essa pluralidade. Essa pluralidade não está sendo assegurada pelos direitos, né? Então, ela constrói duas figuras que ela recupera do Bernard Lazare, que era um escritor, advogado, ficou conhecido pelo relato do caso Dreyfus na França, a figura do pária consciente e do parvenu. Essas figuras é a figura do social e é a figura do político. O parvenu é o tipo do judeu que, como ela vai colocar, que ele tenta se aceita a qualquer custo. E é, inclusive, assimilando certos estereótipos, né? Ou um escalador social, né? E o pária consciente é aquele que entende essa sua situação, que é uma situação de opressão, se rebela contra isso e tenta politicamente recusar essa condição, mudar essa condição. Então, o que ela vê? E aí tem várias figuras de párias conscientes que ela admira bastante, né? Ela recupera, por exemplo, o Charles Chaplin, o Kafka, o próprio Bernardo Lazare, né? Que são párias que tinham consciência da sua condição, resistiram, se rebelaram, né? E é isso que ela que encanta nela, nessa figura construída também, né, pelo Lazare. Essa política vinda de baixo, essa política que essas figuras que almejam a emancipação, almejam alguma coisa além do que é só a sua saída individual, ser assimilado individualmente, garantir o seu privilégio. E então ela faz essa construção que eu acho que ilumina bastante a distinção entre o social e o político. Isso, alguns já tem outras figuras, pesquisadores já perceberam, já fizeram esse trabalho, né, de mostrar essa distinção. O próprio Richard Bursing, a própria Hannah Pitkin faz isso. E eu acho que é isso. Essas distinções, elas nos ajudam de forma a mostrar como, para ser aceito socialmente, né, não adianta essa assimilação, essa aceitação, ela está ancorada
na necessidade de você seguir certos comportamentos e que não respeitem a sua singularidade, né? E a mesma coisa, uma emancipação que não seja de fato uma garantia de direito coletiva para um povo, né? Mas pequenos privilégios para um ou outro. E eu acho que aí são exemplos da era moderna, né? São exemplos que ela viveu e ela escreveu sobre isso e que eu acho que iluminam. Então, o meu trabalho vai um pouco nesse esforço de recuperar esses elementos, recuperar esses textos e mostrando, né, como essa distinção se relaciona a isso. Então, na verdade, não que eu não acho que tenha problemas, eu acho que tem, mas eu quero contar uma outra história. Eu quero contar a história do judeu, da trajetória dela enquanto judia, dos escritos judaicos, para iluminar essa distinção. E para a gente encaminhar, né, para a questão das mulheres, você falou deixar para falar depois, se você quiser falar como que nessa outra história pode aparecer esse lado, né, que possa contribuir para a pauta feminista, a partir de Hannah Arendt, a despeito das críticas que são feitas e tudo mais. Uhum. Essa questão da Arendt e das mulheres, acho que de novo entra um pouco na tensão, né, de pensar os filósofos nessa tensão, porque a Arendt era contra todo tipo de ismo. A Arendt não foi, né, nunca defendeu, não é uma pensadora feminista, né? Não adianta ficar tentando achar, né? Ela inclusive tem as falas que ela teve em relação a isso são até um pouco incômodas, né? Mas não é porque a Arendt não foi uma pensadora feminista que não se voltou para pensar necessariamente, né, as questões das mulheres, que ela seja antifeminista, ou que a teoria dela seja não feminista, né? E eu acho que é isso que é importante. E aí, voltando mais uma vez, eu gosto muito da perspectiva da Ben Habib nesse sentido, porque ela coloca, né, o problema como é incômodo para uma mulher ler sobre a distinção de social e política, a gente dizer que a questão da reprodução não é política, que o trabalho doméstico ele não tem essa importância, não tem importância política, né? Não pensar, né, nesse sentido. Bom, e aí faz sentido, só que por outro lado, tem alguns aspectos aí com Arendt, de novo, que nos ajudam a pensar. Esse, por exemplo, é um próprio da Ben Habib. A Arendt sempre deixou, quando ela faz a distinção também entre o privado e o público, é muito claro como a esfera pública depende da privada, né? Ela nunca colocou... É claro que a política está aqui na esfera pública, mas ela não tirou a importância da esfera privada para que a pública, né, aconteça. Então, isso é muito importante, algo que a Ben Habib quer recuperar, principalmente porque tem muitas feministas contemporâneas que querem recusar um pouco, né, a importância desse privado. E aí a Ben Habib coloca, não, é muito importante ter o lugar do cuidado dos nossos selves, para que a gente não sejam sombras sem selves, esse cuidado, essa formação de nossos sonhos são construídos, nossas memórias, essa nossa identidade é no privado. E sem isso, não tem um self que vai ocupar esse espaço público. É muito importante, só que como ela coloca, as linhas entre uma esfera e outra são muito mais porosas do que a Arendt, né, colocava. Bom, então isso é muito importante. Agora, eu também penso que, veja, quando a gente pensa essa noção do pária, né, e essa noção de você agir politicamente de acordo com aquilo que você se reconhece atacado, a gente abre muito a conversa, né? E eu acho que quando a gente pensa uma esfera política que é pautada na pluralidade, né, em que ela é ampla, a esfera pública da área, para mim, ela tem uma possibilidade de um alargamento muito grande, porque ela necessita da participação, porque política para ela é participação. E se é participação, se todo mundo tem que participar e tem que participar levando considerando essa pluralidade, que são as nossas perspectivas diferentes, que são definidas pela nossa singularidade, que me faz completamente diferente de você, a gente coloca as mulheres para dentro da conversa, né?
a gente, na verdade, potencializa muito, né? Eu acho que é isso, a teoria dela, ela é maior, ela inclui. E aí, o que eu acho que também é muito importante, quando a gente vai pensar o social também e o político, o que eu gosto muito na Arendt, alguns eu já li gente dizendo que é até utópico, não acho, mas que seja, a noção dela de liberdade, emancipação muito maior. O que ela está querendo dizer? O social é pouco, a gente tem que ir além, né? Então, é claro que é importante né, a gente dar conta de todas essas coisas básicas, essas necessidades. É claro que é importante, mas a gente quer mais. A gente precisa participar. A gente precisa estar no espaço público cuidando dos assuntos de são comum, preservando esse mundo, né? Então, eu acho que, de novo, se incluir as mulheres, é importante dar conta, né, de todas essas demandas, mas se a gente pensa... Só um minutinho. É importante a gente dar conta dessas demandas, mas pensando esse alargamento, né, do espaço público. E aí também depois, engraçado que eu fiquei também pensando assim, quando a gente coloca, né, que não adianta ser um interesse privado, né, que oriente essa ocupação no espaço público, né, mas seja o interesse comum. Vamos pensar aqui nas questões das mulheres. O que adianta eu, enquanto mulher, levar, né, essa demanda que é do feminismo liberal, né? O que adianta eu, quanto mulher, ser uma chefe, ter o direito de ser uma CEO, se tem uma mulher preta cuidando da atividade doméstica da minha casa, né? Então, eu acho que aí, de novo, o que a gente levou? É o interesse privado que levou para o público, né? Se a gente precisa alargar isso, se a gente precisa pensar numa forma em que é o interesse comum que a gente leva para lá, então a gente amplia. E amplia bastante, porque a gente pensa um feminismo, que eu acho que é esse que eu acredito, né? Um feminismo de 99%, em que a gente coloca todo mundo para dentro do espaço público, né? Para pensar o interesse que é comum e que não é interesse de um grupo ou de outro, né? E eu acho que quando é isso que ela também está colocando. Se a gente continua sendo mobilizado por interesse de um grupo ou de outro, interesses privados, né, comandando, né, a esfera pública, a gente sempre vai encontrar problema. Então, eu acho que tem essa possibilidade de pensar nesse sentido. Certo. Nádia, deixa eu fazer uma última pergunta, que essa daqui é mais um desafio para você, e agradecendo muito você ter compartilhado aqui a sua pesquisa com a gente, muito erudita, muitas questões que você tem mobilizado, mas eu queria ouvir você também um pouco sobre, até por saber, você contou aqui também é jornalista, né, trabalhou com isso também, a questão das redes sociais, que, enfim, afetaram a vida da gente numa dimensão que, na época da Hannah Arendt, embora ela seja uma pensadora contemporânea, não era possível pensar nesses termos, né, porque não havia ainda o mundo digital, mas que fornece elementos para a gente pensar isso, né? Eu me lembro aqui de algumas passagens em que ela comenta a questão da propaganda totalitária, por exemplo, né? E também da mentira, né? Que é um tema clássico na filosofia, mas que depois, com o surgimento desse aparato técnico, tudo isso é convocado ao serviço da mentira, em alguns casos, como foi, né, nos anos 30 e 40 na Europa, e agora, novamente, não só no Brasil, mas em outros lugares também, com as chamadas fake news, né? Que na verdade é a mentira na era digital, né? E para além disso, né, também existe agora, ficou muito claro com essa pandemia, né, que há todo um universo novo digital que os filósofos estão deixaram de explorar durante muito tempo e que foi explorado, né, já há mais de uma década e se intensificando cada vez mais depois do boom dos smartphones, né, principalmente, que fez com que a internet passasse a estar na mão de todo mundo durante o seu cotidiano, né, no dia a dia, e isso também interfere na nossa nova forma de fazer política. E mais recentemente ainda com a pandemia ficou essa distinção entre o
o espaço do lar, da casa, né, do quarto, passa a ser também um espaço em que as pessoas estão se mostrando, fazendo suas lives, se comunicando com os demais, porque aqueles que podem, né, e que estão respeitando o isolamento, estão trabalhando em casa, né? Então, assim, eu sei que é muito complexo tudo isso que eu estou falando, mas é só uma provocação, assim, o que você poderia dizer de tudo isso, tentando encaminhar alguma coisa a respeito desse novo mundo digital, aproveitando sua pesquisa e sua atuação como jornalista também? Caio, é engraçado, né? Eu acho que se pensa, se a Arendt estivesse viva hoje em dia, ia ficar mais complicado ainda ela ficar pensando na rigidez, né? Está cada vez mais poroso mesmo, né? O limite entre essas esferas. Bom, são muitas questões que você coloca, de pensar os espaços e a verdade e a mentira. Eu acho que tem, de novo, eu acho que a gente tem que recuperar algumas ideias para ir o com e o contra, né? E aí que eu acho que eu também não tenho dúvidas da importância, são muitos pesares, são muitos problemas, né, que a propagação, o crescimento das redes sociais, né, nos trouxe, principalmente na propagação de fake news, né, mas eu não recuso de jeito nenhum a importância política mesmo, né? Eu fico lembrando, engraçado que quando você estava falando da minha formação, eu fiquei lembrando quando eu há 10 anos atrás aí, né, quando eu estava me formando no jornalismo, um dos pontos que mais me interessava, e aí eu estava no meio da filosofia, não tinha encontrado ainda a Hannah Arendt, já começado a encontrar. E aí estava começando o Twitter na época, então comecei a pensar, gente, e aí, como é que a gente pensa, né? Esfera pública e privada agora com isso funciona? E aí eu lembro que na época esse debate começou assim, o Twitter é uma esfera pública? Né? Não é? As redes são uma esfera pública ou não são? E aí eu acho que, de novo, a gente tem que recuperar alguns conceitos para definir, para não dizer que é e não é, né? E aí, que eu acho que tem algumas questões que são importantes do que caracterizam e que trazem a importância também política desses espaços, e o que também não é, né? Onde tem problemas. Mas, bom, primeiro assim, essa esfera pública, ela depende do debate e que significa que todos falam e todos se ouvem, né? Que tem diferentes pontos de vista, né? Em que há essa pluralidade. E aí o problema que eu vejo assim, né? Em muitos pontos, e isso não estou nem falando das fake news ainda, né? É que muitas vezes nem tem um debate, né? Ninguém se ouve de verdade ou o debate ele não tem uma finalidade que seja algum interesse de fato, em comum. Então, aí a gente tem um problema. Mas, quando a gente pensa assim, como num espaço em que que é possível, né, ampliar o debate, em que pessoas diferentes se falam. Eu esqueci também de colocar, esse era um conceito que eu estava tentando lembrar também na hora de pensar as mulheres, porque a igualdade para Arendt, né, o espaço, a esfera pública, ela tem uma igualdade que é uma igualdade de diferentes, né? Só é possível justamente porque somos completamente diferentes. E aí, de novo, isso nos serve para pensar a questão das mulheres, como eu coloquei, né? Essa igualdade para ela é isso. E é assim que a esfera pública é constituída, nessas diferenças a gente tem que ter essas diferenças ali. E aí eu acho que nesse sentido, antes a gente estava preso, era mais ou menos esse debate na época, né, há 10 anos atrás, só algumas narrativas de alguns veículos de comunicação. E aí, de repente, isso se alastra, né? A gente tem uma possibilidade de ter uma discussão mais plural, né? Porque a gente tem mais pontos de vista, a gente tem mais pessoas debatendo. Bom, claro que isso depende de um monte de coisa. Primeiro, do que está sendo debatido, se é um interesse comum, porque a Arendt ia ficar horrorizada de pegar o Instagram e ficar vendo as pessoas postando foto de comida e de namorado, porque ela também achava o amor para ela, não amor a mundo, não a amizade, mas esse amor romântico ele tem que ser cultivado entre quatro paredes, que inclusive essa luz do público acaba, né? Então,
É claro que para que está sendo usado, né? Se fosse para só mostrar isso, bom, isso não seria nem um pouco frutífero para ela. Mas se é um debate, de fato, né, em que ele prescinde, né, que as pessoas as pessoas falem, se ouçam e tenham, né, em vistas aquilo que é comum, né? E se está garantida, né, essa pluralidade, isso é interessante, né? Ainda mais no momento em que agora a gente não tem a possibilidade de estar juntos, reunidos, né? Ter esse entre, né, dela, esse in-between, que ela fala que é onde constitui a teia de relação humana. Nesse momento que a gente não tem essa possibilidade, eu não tenho dúvida do potencial que a internet, né, tem de construir esses espaços, como eu honestamente fico muito feliz de ver na filosofia, né? É isso que está sendo ocupado, é como você colocou. Eu acho que é isso. Muito tempo a gente, por recusar que, olha, não é legal, isso não é um espaço de verdade, não empobrece o debate, sabe? A gente perde a qualidade filosófica. Por muito tempo, acho que ficar nessa, a gente perdeu o debate para muita gente, né? E eu acho que política é ganhar pessoas, né? E eu acho que é ganhar falando, posicionando, tendo essa perspectiva. Então, a gente tem que saber, claro, como colocar. Mas olha o tanto de iniciativas com muita qualidade que está acontecendo e que é debate e que expressam essa pluralidade de perspectivas, né? E das mais variadas formas, né? Agora, é claro, né? Quando isso, por exemplo, para isso ser possível, tem que ter verdade, né? E aí, estou falando da verdade, como a Arendt colocaria, né? A verdade factual, né? O problema é que, como ela, né, coloca no texto dela, mentira na política, né? E o outro, verdade, política e mentira, como isso se torna objeto de opinião, como se a verdade factual fosse opinião, né? E aí a gente experimenta isso que ela colocou, né, para falar dos documentos do Pentágono décadas atrás, a gente experimenta hoje de uma forma muito mais bizarra, né, colocando dados científicos como se fosse opinião, como se oferecer cloroquina fosse uma questão de opinião, né, não fosse uma verdade factual que a gente não sabe, né, os efeitos disso. E a forma como usam disso para disseminar, né, isso é extremamente perigoso. Mas eu acho que, falando dentro do nosso campo, pessoas que, né, têm um compromisso com conhecimento, né, em promover um debate público, isso que você faz, olha isso, né, que você está fazendo, Caio. Eu acho que todas essas iniciativas que têm acontecido, eu acho que a gente está largando, né, a discussão e botando mais gente dentro, né, da discussão, do debate, ampliando, ganhando essa perspectiva plural, dando luz, né, a essas singularidades, né, toda essa diferença que a gente precisa, né, para fazer política, para fazer filosofia. E então eu acho que é fundamental a gente ter esses espaços, principalmente agora em que a gente vê. A gente é da universidade, a gente não sabe quando, de fato, a gente vai poder reunir depois todo mundo, né, para fazer esses debates. A filosofia precisa do debate, ela acontece na leitura, na escrita solitária, mas ela acontece na mesma medida no debate. E eu acho que as redes são importantes para isso, inclusive, que eu acho que é o que a gente está experimentando um pouco agora, para ganhar um público que a gente vinha perdendo. A gente vinha perdendo, como você colocou, né, quantos gurus filosóficos, quantas pessoas, né, foram ganhando essas pessoas. Eu acho que está nos dando essa oportunidade de ganhar. Eu fiquei muito impressionada com o curso que a rede, né, brasileira de mulheres filósofas está oferecendo. Primeiro foi de introdução ao feminismo, agora as pensadoras, um estouro. Muita gente. E é muita gente que não é da filosofia. E eu diria que é muita gente que não está na universidade. Eu vi várias pessoas. Então, foi essa oportunidade, né, que a gente teve agora de usar a internet para criar esse espaço. Então, eu sou uma entusiasta porque eu acho que é a forma. A gente perdeu muito tempo, né, perdendo as pessoas. E eu acho que é uma forma, dentro da nossa capacidade, da nossa
perspectiva enquanto pesquisadores, né, enquanto pessoas que estão compromissadas com a construção de um conhecimento sério, um conhecimento e que é feito coletivo, né? Então, eu acho que é fundamental a gente alargar esses espaços. Bom, tem lá os problemas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte nisso. Estou de acordo e acho que o nosso país tem pesquisadoras e pesquisadores de excelência e precisam ser vistos por um público mais amplo, né? Então, com certeza. Eu acho inclusive para a gente se defender, né? As pessoas, os ataques vêm de um desconhecimento, né? Não sabem o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, o que a gente faz. Então, publicizar é também nos defender, né? Defender a importância do que a gente faz. Eu acho que esse é um instrumento. É isso aí, Nádia. Agradeço demais a sua presença, você ter falado com a gente desses assuntos. Se você quiser dizer alguma última palavra. Não, agradecer mais uma vez, Caio, parabenizar por esse espaço e acho que é o mesmo para convidar as pessoas para acessar aqui o canal, esse tanto de vídeo, é tanta coisa boa que é verdade, está virando quase uma enciclopédia aqui de pesquisadores, temas filosóficos, pensadores e coisas de muita qualidade. Então, agradecer estar ao lado dessas pessoas aqui, podendo compartilhar um pouco. É uma pesquisa em andamento, como eu coloquei, eu espero estar caminhando aí para o ano que vem a gente chegar em conclusões mais sólidas sobre esse trabalho e compartilhar com vocês, porque também o meu envolvimento na filosofia e a minha insistência na carreira acadêmica na filosofia, que eu não tenho dúvida da importância, da necessidade do pensamento filosófico e de todos esses pensamentos para ajudar a iluminar a gente nos problemas de hoje, né? Então, eu espero que nos ajude a pensar. Muito obrigado, Nádia Junqueira Ribeiro, que você consiga concluir aí o seu doutorado nesse período que a gente está vivendo aí, que pelo menos possa tirar aí um tempo para você conseguir avançar, né? Eu sei que está difícil para todos aí, mas estamos resistindo, né? Em casa e